Olá, alunos de Físico-Química 2, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam gostando das aulas, espero que não esteja sendo muito pesado para vocês. Afinal de contas, isso é continuação de Físico-Química 1 e eu tenho certeza que Físico-Química 1 não foi tão difícil assim, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência falando sobre a localização das curvas de equilíbrio. Como assim localização? Aquelas linhas são localizadas exatamente em determinados pontos do gráfico. Então, é isso que a gente vai ver. Por que elas se localizam ali e como a gente faz para determinar essa localização delas. Tudo bem? E então, o que a gente tem é que aquelas curvas, sim, essas curvas aqui, são a localização dos pontos de pressão em função da temperatura que dão a variação da energia livre de Gibbs no equilíbrio, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem é que a localização exata dessas curvas de equilíbrio, sim, são curvas, não é uma única curva. São aqui, por exemplo, 3 curvas diferentes, certo? Os pontos, então, que estão nessa curva dão as pressões em função da temperatura em que duas fases coexistem, então, em equilíbrio, certo? Vejam que eu tenho para cada ponto de pressão um único valor de temperatura onde aquelas duas fases estão em equilíbrio. Ah, professora, peraí, mas olha só, se eu olhar essa linha aqui, ó, para uma mesma pressão, eu tenho 2 pontos de temperatura. Sim, eu tenho, mas são duas curvas diferentes. Por quê? Porque aqui eu tenho sólido com líquido. Então, aqui para essa curva, certo? Onde eu tenho sólido mudando para líquido ou líquido mudando para sólido, eu tenho um único ponto de pressão em função de um único ponto de temperatura. Agora, se eu olhar para a curva de líquido para vapor, eu tenho um outro ponto de pressão e um outro ponto de temperatura. Que a pressão é a mesma, mas o valor de temperatura é diferente e as fases em equilíbrio são diferentes. Portanto, são equações matemáticas diferentes, certo? E aí, então, eu tenho que pontos dão as pressões e temperaturas em que as duas fases coexistem em equilíbrio, certo? Então, quando duas fases estão em equilíbrio, os seus potenciais químicos são iguais. Portanto, Mi da fase alfa, potencial químico da fase alfa, que a gente lê como energia livre de Gibbs molar da substância pura para aquela pressão e para aquela temperatura vai ser igual a potencial químico da fase beta para aquela pressão, para aquela temperatura são iguais, certo? Vejam que eu estou batendo na tecla de que o potencial químico de uma fase é a energia livre de Gibbs molar daquela fase. Isso é muito importante. Então, por que é tão importante eu olhar para a energia livre de Gibbs molar da minha substância pura como o potencial químico da minha substância pura? Porque é mais fácil eu discutir as curvas de equilíbrio em termos dos seus coeficientes angulares. Ah, professora, eu não entendi. Espera aí que a gente vai chegar lá, certo? Então, se eu fizer o coeficiente angular daquela curva, o que eu vou ter? Eu vou ter que, aqui está a curva de equilíbrio, certo? Ó, temperatura por pressão ou pressão por temperatura, tudo bem? Tanto faz como eu olho. Eu estou olhando para o gráfico do diagrama de fases, certo? Que a gente chamou de diagrama de fases o gráfico de pressão por temperatura. E aí, se eu olhar então para esse gráfico, o que eu vejo é que a derivada de
dP por dt, certo? É o coeficiente angular. E os potenciais químicos no equilíbrio continuam iguais, certo? Se eu variar infinitesimalmente a pressão em função da variação infinitesimal da temperatura. Quando as condições se alteram e passam para o ponto vizinho sobre a minha curva de equilíbrio, as duas fases então vão continuar em equilíbrio. E as variações dos potenciais químicos das duas fases, então, vai ser igual, certo? E aí o que a gente tem é que a gente pode escrever aqui variação do potencial químico da fase alfa é igual à variação do potencial químico da fase beta se eu estiver sobre a curva de equilíbrio. A gente sabe que variação do potencial químico da fase alfa é variação da energia livre de Gibbs molar da fase alfa. O que é a energia livre de Gibbs da fase alfa? A energia livre de Gibbs molar é a entropia vezes a variação de temperatura mais a variação mais o volume vezes a variação da pressão. Vejam que, então, eu tenho que variação do potencial químico, que é variação da energia livre de Gibbs molar da minha substância pura, vai ser igual a menos a entropia molar da minha substância pura, em função da variação da temperatura, mais o volume molar da minha substância pura, em função da variação da pressão. Da onde que saiu isso daqui? Lá da equação de Físico-Química 1 para a variação da energia livre de Gibbs molar, certo? Essa daqui é a equação da variação da energia livre de Gibbs molar. Então, se eu reorganizar isso daqui para poder fazer essa igualdade, o que eu tenho é que menos a entropia molar da minha substância na fase alfa, variação da temperatura, mais volume molar da minha fase alfa em função da variação da pressão, vai ser igual a menos a entropia da fase beta molar, dt, variação da temperatura, mais volume molar da minha fase beta, dp, certo? Se eu reorganizar essa equação aqui, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa muito... Se eu reorganizar aquela equação lá, eu chego na equação mais amada da engenharia química, no que concerne a físico-química. Eu chego na equação de Clapeyron, que é variação da pressão em função da variação da temperatura igual a variação da entropia de qualquer transição em função da variação do volume de qualquer transição de sistema. Isso para substâncias puras, por favor, certo? Então, a equação de Clapeyron é exata, porque essas derivadas parciais são exatas e ela é aplicada a qualquer curva de equilíbrio de duas fases de uma substância pura. E a aplicação prática disso, mais conhecida, é que eu posso prever, por exemplo, como os pontos de fusão ou os pontos de ebulição de uma substância pura vão se modificar devido, por exemplo, à variação da aplicação de uma pressão maior ou menor ou em função da variação de temperatura. Eu consigo, olhando para a variação de temperatura ou variação de pressão, saber como os pontos de fusão e de ebulição vão variar dentro do meu sistema. Especificamente para uma determinada transição de fase, o que eu vejo é que eu começo a entender como esse processo vai acontecer sem eu ter que fazer a parte experimental. Eu tendo um conjunto de pontos, eu consigo determinar como vai ser a minha curva inteira, portanto, eu consigo prever
que vai acontecer no meu sistema se eu fizer determinada variação. Então, se eu olhar, por exemplo, a curva de equilíbrio sólido-líquido, a fusão, então, vai ser acompanhada por uma variação de entalpia molar do meu sistema. Isso a gente tira lá de Físico-Química 1. Lembram-se? Então, o que a gente tem é que a fusão vai gerar uma variação de entalpia molar do meu sistema, que ocorre a uma dada temperatura. Então, se eu variar essa temperatura, eu vou variar essa entalpia molar, certo? Então, o que acontece é que a entropia molar de fusão naquela temperatura é dada por variação da entalpia de fusão em função da temperatura. Eu posso substituir isso daqui lá na equação de Clapeyron, porque isso aqui não é a entropia molar menos S, né? Isso aqui não é S. Então, aí eu venho aqui e coloco que dP dt é igual a variação da entalpia molar na fusão em função da temperatura, dividido pela variação do volume molar naquela fusão do meu sistema. Vejam que, então, eu estou ajustando a equação de Clapeyron para dados que são mais interessantes de eu trabalhar. Então, eu tenho aqui pressão em função da temperatura e agora eu tenho a variação do ponto A para o ponto B em equilíbrio, certo? E aí, então, eu consigo chegar nessa equação olhando não para a entropia do meu sistema, mas para a entalpia do meu sistema, que é muito mais fácil de ser medida. E olhando para isso daqui, eu consigo entender por que determinadas curvas sólido-líquido têm inclinação contrária, por causa dessa variação de volume. Em determinados casos, por exemplo, água, ferro, bismuto e antimônio, essa curva sólido-líquido tem a derivada parcial, né? O coeficiente angular da curva, ao contrário, ele é negativo. Por quê? Porque quando eu tenho a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, eu tenho uma diminuição desse volume. E a diminuição desse volume, então, vai fazer com que essa equação passe a ter inclinação ao contrário. Vejam que a equação de Clapeyron é a derivada, certo? É o coeficiente angular. Mas se eu fizer a integração daquela equação de Clapeyron, o que eu vou ter é exatamente a equação que dita qual é a forma daquela curva, da curva de equilíbrio sólido-líquido. Então, se eu fizer a integral de dP dt, o que eu vou ter aqui? Integral de P estrela a P dP vai ser igual a ΔH de fusão dividido por ΔV de fusão. Vejam que esses valores são exatos, portanto, são números, então eu posso tirar de dentro da integral, e aí eu tenho, então, aqui a minha constante. Peraí, professor, por que a senhora está falando isso? Por causa da matemática. Lembram lá da matemática, certo? E aí eu fico, então, com constante integral de t estrela a t dt por t. Opa, isso daqui é ln. Então, essa integral eu sei, essa integral é ln. E aí, então, eu tenho que P é igual a P estrela mais ΔH de fusão dividido por ΔV de fusão, ln de t por t estrela. Se eu não tiver uma variação muito grande entre t e t estrela, certo? O que eu tenho, então, é que esse logaritmo neperiano aqui pode ser aproximado, e aí eu tenho, então, que P é igual a P estrela mais constante ΔH de fusão T estrela, ΔV de fusão, isso tudo aqui é constante, T menos T estrela. E aí, então, eu chego que aquela
curva que eu tenho sólido líquido é uma reta, porque essa é uma equação de primeiro grau. Agora, se eu olhar não para a curva sólido líquido, mas para a curva líquido vapor, eu vou ter que a entropia de vaporização a uma determinada temperatura é ΔH de vaporização por T. Vejam que eu estou na situação de equilíbrio, portanto, eu posso falar que S é igual a ΔH por T, certo? Naquela transição. A entalpia, então, de vaporização é positiva e ΔH de vaporização é muito grande e positivo, certo? A variação do volume, nesse caso, é sempre positiva. A variação de volume da passagem do líquido para o gás é sempre positiva, porque o gás sempre vai ocupar muito mais espaço do que o líquido. Ele vai ocupar todo o espaço disponível, certo? Portanto, dP/dt é positivo. E aí, então, essa curva sempre tem essa inclinação, mas tem valor muito menor do que a curva sólido líquido. Portanto, a inclinação dela é menor do que a inclinação da curva sólido líquido. Logo, então, eu tenho que a variação da temperatura em função da variação de pressão é grande. E a temperatura de ebulição é muito mais sensível à variação de pressão do que a temperatura de fusão. Então, se eu variar um pouquinho a pressão, eu tenho uma variação da temperatura de ebulição muito maior do que no sistema sólido-líquido. Vejam, então, que o volume molar de um gás é muito maior do que o volume molar de um líquido. Pelo menos quando a gente está falando de pressões não muito altas, certo? Por que eu tenho que fazer essa ressalva? Por causa do formato dessa curva aqui, tá? Isso aqui é praticamente uma exponencial, então vocês veem que quanto maior a pressão, mais eu tendo depois aqui essa temperatura tenha um efeito grande sobre o volume, certo? Então, o volume molar de um gás é muito maior do que o volume molar de um líquido, certo? E aí a gente pode escrever, então, que o volume molar, né, de vaporização vai ser igual ao volume molar do gás. Eu posso dizer que é o volume do gás que rege, né, a vaporização. E além disso, se o comportamento do gás for o comportamento de um gás perfeito, né, tender ao comportamento de um gás perfeito, eu tenho então que o volume molar de um gás vai ser igual a RT dividido por P. Olha que interessante. Molar, então N é igual a 1, lembra, né? Então, o que eu tenho é que o volume molar de um gás pode ser dado por RT dividido por P. Estas duas aproximações aqui transformam, então, a equação exata de Clapeyron, né? Essa equação aqui de Clapeyron, nessa condição. Porque eu vou tirar o ΔV de vaporização e vou colocar RT dividido por P. E aí, se eu faço a reorganização disso daqui, eu tenho que variação de Ln de P, então eu tô pegando esse P aqui e passando para cá, tá? Então, ó, D de Ln de P dividido por dt é igual a ΔH de vaporização, RT ao quadrado. E aí, a minha equação de Clapeyron para a curva de equilíbrio líquido-vapor passa a ser essa equação aqui, o que me mostra que isso daqui é uma exponencial. Professor, então, é possível olhar para as propriedades e tentar entender como vai ser o comportamento das minhas substâncias puras no diagrama de fases? Sim, é possível. E quem fez o primeiro estudo a respeito disso foi o Paul Ehrenfest, certo? Que criou o que a gente conhece como classificação de Ehrenfest. Ele olha, então, para as
propriedades termodinâmicas das substâncias para poder classificar as transições de fases de diferentes tipos, certo? Ele olha em especial para o comportamento do potencial químico. E aí, se vocês olharem aqui, eu tenho sempre a temperatura no eixo X em função de alguma propriedade, tá? Então, se eu olho para o volume em função da temperatura, o volume vem variando. Em determinado ponto, eu tenho em uma determinada temperatura, eu tenho uma variação muito brusca de volume, certo? Depois o volume volta a variar de forma de forma não abrupta. Isso acontece porque eu estou numa transição de fase aqui, certo? Tem outras substâncias onde essa variação não é tão abrupta, né? Acontece uma variação aqui no modo em que o sistema que o volume vai se comportar, mas não tem essa quebra de linha, né? Não tem uma variação tão abrupta assim. Isso pode acontecer com a entalpia, isso pode acontecer com o potencial químico, com a entropia e com a capacidade calorífica, certo? Quando eu olho, então, para essas curvas, eu vou trabalhar com elas não em função dessas curvas, mas em função das suas derivadas e o que elas vão me dizer. É com essa derivada que o Ehrenfest fez o seu sistema de classificação. Então, se a gente observar especificamente a variação de volume, né, em função da temperatura, vocês veem que quando eu estou passando de uma fase sólida para outra fase sólida, por exemplo, carbono grafite para carbono diamante, ou do carbono diamante para o carbono grafite, eu tenho que a variação do volume vai acontecendo de determinada forma até que eu tenha uma mudança muito drástica no sistema de empacotamento da matéria. E quando eu tenho uma mudança no sistema de empacotamento da matéria, eu tenho uma variação de volume que vai acontecer de uma forma muito abrupta, certo? Então, como a variação de volume na transição ou a variação da entalpia na transição são diferentes de zero na fusão e na vaporização, essa variação vai ser muito abrupta. Nessas condições, então, os coeficientes angulares dessas curvas dos potenciais químicos, né, contra a pressão ou contra a temperatura, no caso dos gráficos que a gente estava olhando ali atrás, era em função da temperatura, eles são muito diferentes de um lado e do outro da transição. Por quê? Por causa dessas variações de empacotamento da matéria, de possibilidade de vibração, né, das minhas ligações, quando a gente está falando de entalpia. E aí o que eu tenho é que as derivadas, então, primeiras dos potenciais químicos em relação à pressão ou à temperatura, no caso dos gráficos que a gente estava vendo ali atrás, em função da temperatura, elas são descontínuas na transição, certo? E sendo descontínuas, o que quer dizer descontínuas? Que tem aquelas variações muito abruptas que a gente viu, certo? O que eu tenho é que um sistema está mudando de um sistema mais organizado para um sistema menos organizado, e isso vai acontecer de uma forma muito, muito abrupta. Se essa transição for muito abrupta, né, o que eu tenho é que a derivada primeira desse potencial químico em relação à temperatura vai ser descontínuo. E se essa derivada for descontínua, eu vou classificar como sendo uma transição de fase de primeira ordem. Então, vejam que se eu pegar lá a equação, certo, da minha transição de fase, né? Por exemplo, eu estou lá olhando o potencial químico em função da temperatura, faço a derivada primeira, e essa derivada primeira é descontínua, eu vou falar que ela é uma transição de fase de primeira ordem. A capacidade calorífica, por exemplo, a pressão constante de uma substância, é o coeficiente angular da curva da entalpia em função da temperatura.
E se ele for, se essa transição for descontínua e eu fizer então a derivada da capacidade calorífica, não só a derivada do potencial químico, mas a derivada da capacidade calorífica, e ela também for descontínua, eu estou falando de uma transição de fase de segunda ordem. Então, a derivada primeira do potencial químico em relação à temperatura vai ser contínua, mas a derivada segunda é descontínua. E aí a capacidade calorífica é descontínua na transição, portanto, eu tenho uma transição de fase de segunda ordem, mas ela não é infinitamente grande. E isso faz com que eu consiga mensurar isso e trabalhar como uma transição de fase de segunda ordem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte matemática, né? A matemática aplicada a diagramas de fase, da onde que sai esse diagrama de fase, da onde que saem aquelas linhas, por que que elas estão naqueles pontos e como eu faço para saber em que ponto elas estão, né? E qual o conjunto de pontos que me dá ela e qual, portanto, a função matemática que as define, que é dada pela equação de Clapeyron, foi o que a gente viu nessa aula. Façam a lista de exercício, por favor, estudem. Pessoal, se vocês têm dúvida na parte matemática, estudem a parte matemática. A gente vai usar muito isso em Físico-Química 2, tá? As interpretações matemáticas são muito importantes e façam uma boa revisão de Físico-Química 1. Agora, a gente vai entrar no próximo capítulo, né? A gente vai ver a parte, não no próximo capítulo, mas a gente vai ver a parte de superfície dos líquidos, tensão superficial. E a gente precisa daquele embasamento matemático para a gente poder conseguir continuar entendendo, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.